Bom, agora falando de um dos recursos mais importantes que está presente nos inversores, que causa muita confusão, é o MPPT, né? O que seria isso? MPPT significa Maximum Point Power Tracker, o rastreador do ponto de potência máxima. O MPPT é um recurso, né, que o inversor tem, né, é como se fosse um software, e ele fica analisando, né, a curva de corrente por tensão e procurando o ponto onde ele vai ter o melhor desempenho possível, né? Então, que nada mais é do que esse gráfico, né? Então, em vermelho nós temos o gráfico da corrente pela tensão do módulo, né? E em azul é o gráfico da potência do inversor, né? Então, potência nada mais é do que corrente por tensão, corrente vezes tensão, né? Então, aqui é como se fosse um valor de corrente no máximo, né? E ela vai alterando, né? À medida que a tensão do módulo ela muda, né? E o que o inversor faz? Ele encontra aonde ele vai trabalhar na melhor possível. Então, ele fica sempre procurando esse ponto para ele trabalhar na melhor situação possível, na geração ótima, né? Então, aqui seria o ponto ideal de geração, né? Aí, o que acontece? Trazendo isso para o gráfico da corrente, ele vai trazer dois parâmetros importantes, que é a tensão de operação, né, e a corrente de operação, né? Então, é nesse ponto aqui, para essa tensão de operação e para essa corrente de operação, que o inversor ele vai ter o melhor desempenho, né? Então, a todo momento ele fica procurando isso. Tá, mas o que isso interfere, né? É importante a gente voltar um pouco lá na física, que nós aprendemos no ensino médio, para entender como que funcionam os tipos de associação, né? Isso aqui, se lembra, basicamente a mesma coisa, né? O que é importante frisar nesse caso? A corrente ela é semelhante ao fluxo de água numa mangueira, né? Mesmo fluxo que passa em R1, ela passa em R2, passa em R3, né? Então, quando eu tenho uma associação em série, a corrente que passa por todos eles é igual, né? Então, se eu tenho um obstáculo aqui, tipo essa resistência aqui ela é muito alta, uma mangueira torcida, a corrente ela vai parar, né? E ela vai deixar de fluir nos três, né? Então, é importante isso aqui, né? E em paralelo já é um pouco diferente, porque é como se eu tivesse três caminhos, né? Então, digamos, aqui não é igual, né? Porque o fluxo que vai passar em cada resistência, ele vai depender da resistência do R1, R2 ou R3, né? Então, é diferente. É a diferença principal entre associação em série e em paralelo, né? E o que acontece com os módulos, né? Os módulos, eles também são associados em série, né? Se você observar, aqui é o caminho do cabo, né? Então, ele passa pelo módulo, aí ele passa pelo outro, e eles são todos conectados entre si, né? Então, quando chega aqui, ele conecta no outro, e somente no final ele volta, né? Então, todos esses módulos, eles são conectados entre si, né? A gente poderia colocar esses módulos todos em linha reta, né? Que ia entrar um cabo na ponta e ia sair o outro na outra ponta, né? Então, que lembra exatamente isso aqui, né? Então, assim, o que acontece? A corrente que flui em um módulo, ela vai fluir em todos os outros, é a mesma corrente, né? Mas a tensão entre eles, ela vai se somando, né? E o que acontece? Isso, lá na frente, vai gerar alguns requisitos para o MPPT, né? Por quê? Pensa que eu tenho um módulo sombreado,
aqui. Esse módulo sombreado aqui, a velocidade que a corrente vai passar, ela vai ser menor, né? Então, todos os módulos eles vão ser interferidos, né? Porque como todos eles apresentam a mesma corrente, acaba tendo uma redução na geração de todos eles, né? Por quê? Como é sempre igual, a corrente que vai fluir pelo sistema é sempre a menor, né? Então, quando eu faço a associação desses módulos em série, eu preciso que ele respeite alguns requisitos da MPPT para que eu consiga ter a máxima geração possível, né? Eu vou mostrar algumas situações que vai exemplificar isso aqui melhor, né? Quais são esses requisitos? Todos os módulos de uma mesma MPPT precisam estar voltados para a mesma orientação e inclinação, e em uma mesma MPPT, todos os módulos precisam ser da mesma marca e modelo. Por que que isso acontece? Como cada MPPT ele é independente entre si, ele é como se fosse dois inversores separados, né? Então, ele tem um rastreador que ele vai ficar procurando o ponto de potência ótima, né? A melhor situação possível, né? E então eu consigo utilizar assim, né? Então, para essa situação aqui, para que eu conseguisse utilizar com a máxima eficiência possível, eu precisaria de um inversor com duas MPPTs, né? Onde esses 6 módulos eles ficariam em uma MPPT e os outros 6 em outra MPPT. Se eu fizesse qualquer outro tipo de associação aqui, eu teria problemas sérios na geração. Eu vou mostrar alguns casos e explicar cada um. Por que que os requisitos da MPPT precisam ser atendidos? Então, vamos lá. Pensa que, nessa primeira situação, ao invés de eu trabalhar com um inversor com duas MPPTs, eu trabalhasse com uma orientação, com uma MPPT só, né? Todos os módulos conectados na mesma MPPT. O que que ia acontecer? Pensa que isso aqui é um telhado leste-oeste, né? Como o Sol ele nasce no leste e se põe no oeste, então vamos pensar, esse módulo aqui ele é no leste, esse no oeste. Ou seja, de manhã o Sol ele vai nascer aqui, né? Ele vai vir, final da tarde ele vai passar tipo para cá, no meio-dia ele vai estar meio que no meio, no final da tarde ele vai estar para cá, né? Então, o que ia acontecer? Se todos os módulos são conectados juntos, a corrente que vai fluir nesse sistema aqui vai ser sempre a menor entre eles. Então, quando tiver de manhã, esses módulos que não estão recebendo incidência direta, a corrente vai estar bem menor. Só que, como são tudo conectados entre si, ele ia passar o dia todo trabalhando na corrente mais baixa possível desse, né? Quando chegasse à tarde, ele ia inverter. Então, esse módulo aí, que teoricamente deveria estar gerando mais, ia estar sendo nivelado por baixo por esse. Então, eu nunca posso fazer conexões na mesma MPPT em orientações diferentes, porque senão eu comprometo toda a eficiência do sistema, né? Porque a corrente que vai fluir é sempre a menor possível, a menor entre todas as peças, né, do sistema. Então, nesse caso, eu teria um problema, né? Agora, para essa outra situação, pensa que aqui eu tenho um inversor com duas MPPTs, né? Aqui está um, né? E na outra eu tenho esse, né? Que são 6 módulos vamos colocar de 550 e 6 de 330, que é um módulo bem menor e com especificações totalmente diferentes desse. Se eu fizer uma associação desses módulos de 550 com esses de 330, as especificações deles vão ser totalmente diferentes, né? Provavelmente a corrente desse módulo aqui, de 330, vai ser muito inferior, né?
Então é como se todos os módulos eles trabalhassem com a corrente do menor, né? Então você impacta a geração de todo o sistema, né? Você compromete. Então assim, por isso que os critérios de projeto eles precisam ser respeitados, né? Precisa sempre respeitar essa questão do MPPT, né? Para não ter problema de geração, né? Porque isso aqui é bem significativo. Bom, agora falando um pouco das diferenças nas topologias, né? Então, as principais é o inversor de string, que é o inversor convencional, né? E os microinversores. Qual que são as principais diferenças? Eu costumo dizer que é a aplicação, né? Então, os inversores, eles são voltados mais para uma aplicação voltando a custo-benefício, né? E para instalações maiores, né? Porque à medida que as instalações maiores elas aumentam, a relação de economia ela também aumenta, né? E é uma coisa que não acontece com os microinversores, né? Então, vamos falar um pouco das vantagens e das desvantagens de cada um. A principal vantagem dos inversores de string é que as instalações elas ficam mais baratas à medida que o tamanho do número de módulos aumenta. Por que isso acontece? Como a gente já falou antes, a peça mais cara do sistema, proporcionalmente por unidade, é o inversor, né? Só que a diferença de você aumentar um inversor de 20 para um de 25 é menor do que eu comprar um de 20 e um de 5, entendeu? Então, à medida que o tamanho da instalação aumenta, essa razão de acréscimo de valor pelo aumento do inversor, ela acaba ficando menos significativa. E é como se eu diluísse o valor do inversor pelo número de placas. Então, quanto maior o tamanho da instalação, menor o inversor vai interferir, né? Porque é como se o custo dele fosse diluído pelo tamanho da instalação, né? Então, essa é uma vantagem bem significativa, né? Os inversores convencionais, eles exigem menos equipamentos, né? Ou seja, eles implicam em menos manutenções, né? Porque ele pode ser utilizado um equipamento para um grande número de módulos, né? Então, você consegue reduzir essa questão da manutenção. E os inversores, eles são instalados em locais de fácil acesso, né? O que facilita também a manutenção, né? Agora, quais são as desvantagens? A principal desvantagem é não possuir MPPTs individuais, né? Então, assim, o inversor de string, você tem que tomar o cuidado de respeitar aqueles requisitos da MPPT que foi explicado antes, né? Porque caso não sejam respeitados, há uma possibilidade significativa do sistema sofrer com problemas de geração, né? Então, precisam ser respeitados. O inversor convencional, ele também não possui rastreamento independente, né? Ou seja, você não consegue verificar o que cada módulo está gerando de forma individual. O monitoramento dele é ou por MPPT ou por string, por arranjo, né, de placas. Então, você consegue monitorar, mas não de forma individual, né? Você não consegue saber exatamente quanto que cada módulo está gerando, né? E, em decorrência de não possuir as MPPTs individuais, ele se torna um equipamento menos versátil, né? Então, você fica mais suscetível à influência do sombreamento, porque como no inversor convencional os módulos eles são conectados em grande número, se qualquer um módulo de um determinado arranjo sofrer interferência de sujeira, de sombreamento, essa interferência ela vai se propagar para todos os módulos do mesmo arranjo, da mesma MPPT, né? Então, acaba sofrendo com algumas questões, né, nesse sentido. Agora, falando um pouco do microinversor,
O microinversor ele tem uma maior flexibilidade, né, para instalação e modularidade para expansão. Por que isso acontece? Como o microinversor, ele tem as MPPTs individuais, ou seja, normalmente existem modelos de microinversor para 2 placas ou para 4, né? E cada um desses, ele tem um MPPT para cada placa. Então, eu não preciso me preocupar com a questão da diferença de orientação, porque cada MPPT é individual, então mesmo que o módulo ele seja voltado para uma orientação que seja uma produção inferior, ele não vai impactar em outro módulo. Então, você tem uma maior flexibilidade para instalar, né? E a modularidade para expansão também, porque como as entradas são individuais, você pode colocar módulos de diferentes potências. Por exemplo, eu tenho um inversor de 2 kW, um micro, de 2 kW. Eu posso colocar em uma entrada dele um módulo de 550, um de 555, um de 560 e um de 530. Cada um vai funcionar separado e nenhum vai ter problema, porque cada entrada é individual, né? O monitoramento do microinversor também é individual, né? Então você consegue saber qual módulo que está, de repente, tendo uma produção um pouco inferior, você consegue identificar exatamente qual que é o módulo que está com problema, né? O que facilita na hora de uma manutenção. As vantagens, ele possui as MPPTs individuais, né? Então, em decorrência disso, ele possibilita a vantagem inicial lá. Os microinversores normalmente apresentam garantias maiores, né? Eles apresentam garantias de 15 a 25 anos, alguns fabricantes, né? Mas uma desvantagem que é bem significativa é que o custo ele não muda muito em relação ao tamanho da instalação. Por que isso acontece? Quando a gente tem um microinversor, ele é um micro para cada 4 placas. Então, não faz diferença se eu vou fazer uma instalação com 4, com 8 ou com 200. Porque se eu vou fazer uma instalação com 200 placas, no mínimo eu tive que ter pelo menos 50 microinversores. Então, o custo ele aumenta proporcionalmente ao número de placas, né? Então, eu deixo de ter aquela economia, né, pela diluição do custo do micro em relação às placas. Então, com uma instalação com microinversor, isso não acontece, né? E a outra desvantagem é o acesso dificultado para manutenção. Como os microinversores eles são instalados embaixo do módulo, né, normalmente é no telhado, né? Então, quando é no telhado, para você precisar acessar o microinversor, você precisa subir no telhado, retirar o módulo, né? Então, ele não é um local de fácil acesso, o que acaba dificultando para a manutenção, né? Agora, uma outra tecnologia que foi feita para tentar trazer um pouco da tecnologia do microinversor para os inversores de string são os otimizadores de potência, né? Que é um equipamento para mesclar um pouco das vantagens do microinversor para os inversores de string, juntando a principal vantagem do micro com a principal vantagem do inversor de string, né? Que é a questão do custo. Por que isso acontece? O otimizador de potência, no caso esse da foto é um antigo, né? Ele é um otimizador mais genérico, que pode ser utilizado para qualquer marca, e tem a tecnologia da SolarEdge, né? Que também eles trabalham numa linha de otimizador de potência, né? E por que foi feito isso, desenvolvimento dessa tecnologia? Eles encontraram como se fosse um meio termo, né? Então,
O sistema com o otimizador de potência, ele continua tendo um inversor de string, né? Mas ele precisa de de um otimizador, né? Para os módulos, né? Então é uma forma de você reduzir o custo, porque o otimizador é muito mais barato do que um microinversor, né? Então você consegue economizar um pouco quando o tamanho da instalação aumenta, né? E fazendo isso, você consegue trazer a tecnologia do monitoramento individual, do desempenho individual para os inversores de string. Esse em específico dativo, não exatamente. Esse aqui é um otimizador específico para situações onde é sombreamento, é para reduzir a propagação da perda, né? Mas uma hora a gente faz um treinamento específico para esse modelo de equipamento. Mas é importante mostrar que existe esse tipo de situação.